Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso assunto aqui hoje será sobre varetas TIG. Eu vou passar aqui algumas dicas para vocês entenderem como selecionar varetas TIG para a soldagem. Você que trabalha em uma indústria, numa fábrica, numa obra, você não tem muito esse problema, porque as varetas TIG, né, elas já são compradas através de um procedimento de soldagem que foi feito pela indústria, dentro do material lá que vai ser soldado, uma especificação qualquer de um tubo, um material qualquer, ou chapa. Então foi feito um procedimento de soldagem através de inspetores de soldagem nível 2 e fez a classificação então do tipo da vareta que você vai necessitar. Então lá no caso você trabalha em uma obra ou em uma fábrica que está fazendo lá um trabalho, é só você pegar o procedimento ou o desenho, né? O próprio desenho já diz lá a vareta que vai ser utilizada, a especificação dela, e você vai lá e compra. Agora, você que vai prestar serviço de soldagem, montou aí uma oficina, aí começa a surgir algumas dúvidas. Olha, eu vou soldar aço carbono, que vareta eu utilizo? Eu vou soldar aço inox, qual vareta eu compro? Né? Eu vou soldar alumínio, quais as varetas eu compro? Ou qual vareta eu preciso mais? Então eu vou passar aqui para vocês algumas dicas para ajudar você a selecionar as varetas de adição que você vai precisar, ok? Vamos ver então? Olha só pessoal, nós que somos soldadores, nós falamos varetas TIG, simplesmente varetas, ou arame, para solda MIG. Mas o nome certo, o nome técnico dessas varetas e arames, em português, é metal de adição, tá? Alguns de vocês que me assistem são aqui da comunidade hispano-americana, países irmãos nossos aqui, latino-americanos, e também a Espanha. Eu tenho muitas pessoas nesses países que me acompanham aqui no canal. Muito obrigado por vocês da comunidade hispano-americana que me acompanham. Então, algumas palavras aqui durante a apresentação eu vou estar falando em espanhol para uma melhor compreensão de vocês que falam espanhol. Então, olha só. Nós, soldadores, falamos varetas TIG. Em espanhol, varilhas TIG. Mas a forma correta que você vai encontrar nos procedimentos de soldagem, de soldadura, seria metal de aportação. Metal de adição em português, metal de aportação em espanhol. Varetas TIG em português, varilhas TIG em espanhol. Muito bem. Olha só. As varetas, elas são classificadas de acordo com uma norma. Então vamos conhecer um pouco dessa norma primeiro, ok? Pessoal, para a maioria da soldagem que nós fazemos dos aços ao carbono, nós utilizamos esta vareta aqui, ó, classificação genérica ER70S3, e aqui do outro lado vem identificado o tamanho dela. Neste caso aqui, essa aqui tem 3,20 milímetros ou 3,2 milímetros. Essas identificações aqui, elas vêm aqui nas pontas, né, nas extremidades da vareta, ó. Ok? Mas o que significa ER70S3? Vamos ver? Pessoal,
Essa identificação que eu acabei de mostrar para vocês aqui na ponta da vareta, a identificação ER70S3, ela é a classificação genérica que vem aqui da norma AWS 5.18. Essa é uma norma americana utilizada mundialmente para a fabricação dos consumíveis de soldagem. E o Brasil, a FBTS, Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, que é a responsável pela homologação e aprovação dos consumíveis de soldagem aqui no Brasil, utiliza também a AWS. Então olha só, se você vai trabalhar numa obra, né, soldar uma tubulação, ou vai soldar um equipamento, um vaso de pressão, fazer um passo de raiz lá, é exigido, né, nos procedimentos, que você utilize um consumível que tenha sido homologado. Então cada país determina lá qual o órgão que ele quer que tenha feito aquela homologação. No Brasil é FBTS. Então você corre o risco de você utilizar lá uma vareta ou um arame. Por que vareta ou arame? Porque essa norma aqui, a AWS 5.18, ela classifica, né, todas as varetas ou arames que utilizam uma soldagem por arco elétrico e um gás de proteção, no processo TIG, MIG, MAG e soldagem a plasma. Então olha só, se você utiliza essa vareta ou arame de um fabricante que não homologou ele lá na FBTS, não está lá relacionado, você corre o risco de um inspetor de soldagem, ao verificar a sua documentação, verificar de quem você comprou, quem é o fabricante desse consumível aqui, e não está homologado lá, ele pode reprovar o seu serviço. Então um pouco de atenção sobre isso. Mas como que eu sei se é homologado? Não tem dificuldade alguma. Você entra no site da FBTS, né, aqui no Brasil, clica lá, consumível de soldagem, ER70S3, e verifica lá quem são os fabricantes homologados. Aí tem a Belgo, tem a Gerdau, né, tem a Exab, tem um monte de gente que fabrica. Eles estão homologados lá? Se estiverem, tranquilo. Se não estiverem, você corre o risco de ter problemas com a sua obra. Muito bem. Mas então, o que significa AWS? A AWS, como eu disse, é uma norma americana que significa American Welding Society, Sociedade Americana de Soldagem. E aí sim, agora vamos ver o que significa isso aqui, ER70S3, ok? Pessoal, essa vareta aqui, ER70S3, ela é a vareta mais utilizada em soldagem TIG. Então se você vai montar uma oficina de prestação de serviço de soldagem, ou vai trabalhar aí por hobby, fazer só soldagem aí para você, é a vareta que você precisa ter aí na sua oficina. Eu aconselho a você a ter ela em todos os tamanhos, né, comerciais vendidos: 1.6 mm, 2.4 mm e 3.2 mm. Mas qual é a mais utilizada? A mais utilizada é a 3.2, 2.4, 1.6 é menos. Mas se você pega aí uma chapa fina para soldar, eu aconselho 1.6, né? Mais grossas, 2.4 e 3.2, tá? São as varetas mais utilizadas. Então tem um pouquinho de cada uma, mas mais da 3.2 e 2.4. Muito bem. Mas, olha só, o meu quadro aqui ele é pequeno, né? Futuramente eu vou adquirir um quadro branco maior, aí dá pra gente destrinchar mais aqui para ficar melhor a explicação para vocês. Então vou ter que fazer em partes aqui. Então vamos lá. Eu separei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 para vocês entenderem. Então o número 1 aqui
as duas primeiras iniciais aqui, ER, você tem em mente o seguinte: como a norma é americana, todas as iniciais que eu vejo em consumíveis de soldagem, relacionado com soldagem, como vem da norma americana, essas iniciais sempre são de alguma palavra em inglês, tá? Então nunca tentem entender essas iniciais aqui em português. Entenda em inglês primeiro. Então E, electrode, R, rod. O que significa isso? Rod é vareta, electrode, eletrodo. Então olha só, quando é processo TIG é simplesmente rod, vareta. Quando é processo MIG é rod, electrode, é um arame eletrodo. Por que eletrodo? Porque a corrente elétrica passa por ele e ele, ao mesmo tempo que ele é consumível, ele é eletrodo também. No processo TIG é vareta, por quê? Porque o arco elétrico faz a poça de fusão e você entra com a vareta separada. Mas, para ficar mais fácil, quando essas duas letras aqui estiverem juntos, né, estiverem juntas, eu estarei sempre falando de arames ou varetas, tá? Arames ou varetas, utilizadas no processo TIG, MIG, MAG ou soldagem por plasma, ok? Vamos ver agora o que significa o número 2 aqui, esses dois números aqui. Pessoal, vamos ver agora aqui o item 2, tá? Esses dois dígitos aqui, no caso aqui é o 70, eles são variáveis, tá? Então aqui pode ser 80, pode ser 90, depende de qual o consumível, qual o metal de adição que você está utilizando, que pediu lá no procedimento, ou qual metal base você está soldando, esses dígitos aqui são alterados. Mas o que significa eles? É o limite à tração do metal depositado em KSI. Então contém aqui 70 KSI. Mas o que é KSI? KSI é Kilo Pound Square Inch. Inch é polegada, square, quadrado, Kilo Pound, quilo libra. Então seria 70 quilolibras por polegada quadrada. Um KSI é igual a 1000 libras por polegada quadrada. Às vezes, né, quando está em inglês tudo, libras por polegada quadrada vem escrito PSI, né, que significa Pound Square Inch. Pound, libra, square, quadrada, inch, polegada. Ok? Bom, isso aqui é mais para os ensaios de laboratório, tá? Quando você faz a solda, que ela vai lá para os ensaios de tração, e que eles vão puxar o metal depositado, esse é o limite mínimo, né? Que vai ser levado em consideração para a ruptura lá do metal soldado, ok? Vamos lá, vamos ver agora o que significa o item 3. Pessoal, uma observação importante aqui, antes de nós falarmos do item 3. Aqui no Brasil, nós utilizamos o Sistema Internacional de Pesos e Medidas. Então, 70 KSI é igual a 49,21 kg/força por milímetro quadrado. 49,21 é a mesma coisa que 49,21, ok? Pessoal, o item 3 aqui, a letra S, ela vem da palavra em inglês solid, né? Então, a letra S, ela designa toda a vareta de adição ou arame de adição que está no estado sólido, na forma sólida. Por quê? Porque a arame tubular, aí já é outra designação aqui, é outra classificação que eu vou estar falando num vídeo posteriormente, ok?
Então vamos ver agora os números aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a letra G, a influência que eles têm aqui quando estão junto com a especificação ER70S. Então olha só, como eu já acabei de falar para vocês, ER70S3 é o consumível mais utilizado na forma de vareta, né? Na forma de vareta para o processo TIG. ER70S6 pode ser utilizado na forma de vareta também? Sim, pode. Mas ele é mais encontrado e é mais utilizado na forma de arame para soldagem MIG-MAG. Então se você já solda MIG-MAG, vai lá na bobina que você tem lá no carretel, que você vai ver essa especificação lá, ER70S6. Por que na MIG nós utilizamos mais ER70S6 do que ER70S3? E eu posso utilizar, cara, eu posso tanto ter um arame ER70S6, como posso ter um arame ER70S3, ou também uma vareta TIG ER70S6 ou ER70S3, tá? Mas por que é mais utilizado aqui no processo MIG-MAG? Ele tem outros elementos aqui que eu não considerei, que é carbono, manganês, né? Mas o principal aqui, elemento que chama atenção, é o silício, tá? Observe aqui na ER70S3 que eu tenho 0,45 a 0,70% de silício, 0,7, né, por cento de silício. E aqui na ER70S6 eu tenho 0,8% de silício a 1,15, 0,8 a 1,15% de silício. A função do silício, a adição de silício no consumível de soldagem, é para ajudar uma ação de limpeza, né, no arco elétrico, na poça de fusão ali, tá? Então ele melhora a estabilidade do arco elétrico, um pouco mais de silício. Quando o arame, no caso aqui, esse metal de adição, a corrente elétrica aqui passa por ele. Como eu já disse antes, além de ele ser metal de adição, ele também é eletrodo, passando a corrente nele. Então por isso que um pouco mais de silício aqui é melhor do que quando eu soldo utilizando a vareta. Por quê? Porque a vareta, como eu já disse, o processo TIG abre o arco separado e ela é alimentada manualmente, não passa uma corrente elétrica por ela. Então dá para trabalhar com menos silício. Depois eu tenho aqui a ER70S2, que também é utilizada comercialmente, tá? Não encontramos ela tão fácil quanto encontramos essa aqui. A ER70S3, qualquer revendedor de produtos de soldagem você vai e encontra. Essa é mais difícil, às vezes você tem que fazer um pedido para eles pedirem lá para o fabricante, a revenda no caso, né? As grandes empresas que já compram direto do fabricante já vai e pede para eles. Então olha só, quando você vai soldar um tubo, né, A106, A285, uma chapa A36, uma chapa A283, uma chapa A285, esses materiais todos você solda com a vareta ER70S3, né? Mas, por exemplo, quando você vai soldar tubos com cromo molibdênio, esses carros de corrida de alta performance, que utiliza com alta velocidade, parece essas gaiolas nossas aqui, só que as gaiolas nossas é usada mais em competição, em barro, em competição mais rústica, né? Mas tem umas gaiolas daquela que é usada para competição com velocidades mais altas nos Estados Unidos. Nesse caso lá eles utilizam um tubo chromoly. Aí já o mais indicado para soldar
esses materiais que são mais leves, mas tem uma resistência mecânica com os tubos convencionais, aí é essa vareta aqui, é R70S2, que é mais indicada por ter uma boa resistência, e ao mesmo tempo essa vareta aqui ela permite você soldar a peça com um pouco mais de sujeira, carepa de laminação. Se você não tem condições de tirar, você consegue soldar com ela. Já com a ER70S3 não. Então se você puder ter essa vareta aqui, vai ajudar, tá? E aqui, os dígitos 4 e 5, para ser sincero para vocês, eu ainda não vi essas varetas aqui, tá? Então a quantidade de silício delas aqui é parecida aqui, são situações aí que muito parecidas, então o mercado não tem essas varetas, eu nunca vi até hoje. E a número 7 aqui também, o que ela tem bastante aqui é manganês em relação aos outros aqui, um pouco mais, mas também nunca utilizei. E aqui a R70SZ, ela não tem nenhuma especificação. Quando tem a letra Z é o seguinte: suponhamos que uma fábrica, uma determinada indústria, tem lá um pedido, um material novo, né, que ela mesma desenvolveu talvez, e não tem essas varetas aqui, não se enquadram numa especificação para soldar aquele metal base que ela criou. Daí ela, através de um acordo entre comprador e fornecedor, né, que é o fabricante da vareta, ela vai indicar lá os elementos químicos que ela quer na vareta. Então aqui é uma situação que ficou para ter acordo entre comprador e fabricante, ok? Complementando aqui a vareta ER70S2, que eu acabei de dizer que ela é utilizada para soldar estruturas de carros de corrida. Na verdade, o material que ela é utilizada para soldar é esse aqui, o aço SAE4130. Esse aço aqui é conhecido como aço cromole, cromo molibdênio. Então ele é um aço muito utilizado em carros de corrida, ele é utilizado nas estruturas de aeronaves, aquelas estruturas que protegem a fuselagem ali do avião. Ali sempre é esse material aqui. Por quê? Porque ele tem uma resistência mecânica excelente, né? Fortíssima, e ele é mais leve do que um tubo convencional, um tubo material normal. Ele pesa um pouco menos. Daí é porque ele é preferido para carros de corrida, todos os veículos que vocês verem que relacionado a esportivo, a carros de corrida, motos, bicicletas de corrida, mountain bike, que são feitas em aço ao carbono, geralmente é esse tubo aqui. Então, embora eu disse que o ER70S2 solda mesmo, mas seria a segunda opção, tá? A primeira opção é essa aqui, ER80SD2. Opa, agora surgiu aqui um D2, com a letra D aqui, ó. Aí já é uma outra nomenclatura que vão surgindo. D2 aqui significa que esse material aqui ele tem manganês e molibdênio, tá? Então é a primeira opção para soldar esse tipo de material aqui, ok? Toda identificação, todo sufixo que vem logo depois aqui da letra S, né? Aqui também, sempre são as variações da composição química da vareta de adição. Então, quando for D2, indica que é indicado para soldar um aço que tenha manganês e molibdênio. Então, a vareta é a composição química principal dela aqui. Quando for B2,
é uma vareta com teores de cromo molibdênio. B3 também. O 2 e o 3 aqui são as variações nas quantias de cromo e molibdênio, tá? Então 2 vai ser um pouco menos, 3 um pouco mais. Às vezes nós temos ainda acrescentado aqui no B2 e no B3 aqui a letra L. A letra L vem da palavra inglesa low, que significa baixo. Baixo o quê? Baixo carbono. Então é uma vareta, é um metal de adição que vai ter variações aqui nas quantias de cromo e molibdênio, e também vai ter menos carbono nessa vareta. Em algumas situações de soldagem é necessário uma vareta com menos carbono, tá? E às vezes aqui nesse local vem NI, ou com o número 1, 2 ou 3, tá? O número 1, 2 ou 3 são as variações nas quantias de níquel. Então o número 1 é menos, o número 2 é um pouco mais, o número 3 um pouco mais, tá? Isso só para vocês entenderem aqui essa nova nomenclatura aqui com letras, o que ela significa, ok? Quem trabalha em obras, né, soldando aí tubulações, principalmente em montagens de caldeiras aquatubulares, sempre está soldando esses materiais aqui, SA387P11 ou o A335P11, tá? Quando for esses materiais aqui, a vareta que nós utilizamos é a ER80SB2. B2 é a quantidade de cromo molibdênio que tem na vareta. E 80 é a resistência à tração, 80 KSI. E quando for SA387P22 ou A335P22, aí nós utilizamos a vareta ER90SB3. Então B3, como eu falei para vocês, já indica que tem um pouco mais de cromo molibdênio. A quantia aqui é maior, o 3 é maior, tá? Na obra, a soldadura geralmente fala assim, eu vou soldar P11, eu vou soldar P22. Eles não falam o que vem antes daqui. Então aqui está a nomenclatura do aço completa aqui. Um dado interessante quando você chega numa situação dessa aqui, é que aí nós temos que tomar alguns cuidados. Quando esses materiais aqui, esses tubos, são paredes mais grossas, na maioria das vezes aí eu não posso simplesmente ir lá com a vareta antiga, abrir o arco elétrico e começar a soldar. Aí eu tenho que levar em consideração o procedimento de soldagem. Se não tem, vai ter que fazer porque aí vai pedir o quê? Vai pedir pré-aquecimento, vai pedir pós-aquecimento. E outra coisa, esses aços aqui após soldado, eles não podem esfriar rapidamente. Então terminou a solda, essa solda vai ter que ser protegida com uma manta térmica lá qualquer, né? Uma manta cerâmica, enfim, vai ter que ser protegida para esfriar lentamente. Em alguns casos é utilizado resistências elétricas nas juntas que mantém aquela temperatura, pré-aquece, mantém ela aquecida durante a soldagem, porque ela não pode cair a temperatura uma vez iniciada. E quando você termina a soldagem, você programa aquelas resistências para ir caindo a temperatura gradualmente dentro de um espaço de tempo até que a solda esfrie totalmente. Então essas observações aqui nós temos que ter em soldagem desses materiais especiais aqui, ok? Agora nós vamos falar sobre a soldagem dos aços inox, acero inoxidável. Eu tenho um outro vídeo aqui no YouTube, um informativo técnico, mostrando a família dos aços inoxidáveis, os tipos de aço inox que tem.
e como eles são formados. Então vamos falar aqui agora da série 300, que são os aços austeníticos, são os aços mais utilizados. Os principais aços desse tipo aqui, dessa família da série 300, os austeníticos, é o 301, 304, 304L, 316, 316L. Assistam esse vídeo meu da família dos aços inox, que vocês vão entender cada aço desse aqui. O que interessa para nós aqui agora é qual metal de adição que eu vou soldar esses aços aqui. Então a escolha do metal de adição aqui ela é um pouco diferente do que eu faço para aços ao carbono. Vamos ver? A classificação do metal de adição para a soldagem de aço inox ela é diferente da soldagem dos aços ao carbono. Lá nos aços ao carbono ela é R70, S6, 70, 80, 90, que indicava a resistência à tração, né? E o número final indicava a composição, as variações na composição química do metal de adição. Em aço inox, ER, né? ER aqui, indicando que é uma vareta ou um arame para soldagem, TIG ou MIG, e aqui, ou soldagem a plasma também, e aqui, ó, 308 é o tipo do aço inox que você vai soldar, tá? Então olha só, só que para o fabricante não ficar fazendo uma vareta para cada tipo de aço inox, as varetas de adição, né, os metais de adição, vareta ou arame, elas partem aqui do 308. Então se você vai numa loja, numa revenda, comprar vareta para soldar aço inox, a que você vai encontrar lá é a 308. Então 308 vai soldar 301 e 304. Agora, olha só, o que o mercado fez para facilitar um pouco mais para eles e para quem vai soldar? Toda vareta que você for encontrar aí no mercado, 308, ela vai estar com a letra L. Tá? L da palavra inglesa low, que é baixo carbono. Então essa vareta aqui eu tenho uma vareta, ó, e é possível ver ali a gravação nela, né? É R308L. Então sempre você vai encontrar vareta para aço inox com a letra L. Ela atende os aços 304L também, tá? 304L. A vantagem é que você, com a mesma vareta aqui, você vai soldar esse e esse, tá? Quando eu tenho 304L, ele é um aço que trabalha sob temperaturas. Então, se eu fosse soldar esse aço com uma vareta 308 que não tivesse a letra L, não fosse baixo carbono, eu ia correr o risco do metal de adição sofrer corrosão através dessa temperatura, tá? A corrosão, o aço inox é sensível a determinadas temperaturas, como eu falo no outro vídeo, tá? Então é essa a vareta que vocês vão encontrar. Bom, acrescentando aqui os aços 316 e 316L, acontece a mesma coisa, ó, ER316, tá? Então no mercado você também vai encontrar varetas ER316L e não 316. Por quê? Porque a 316L ela vai servir tanto para você soldar o aço inox 316 quanto o 316L, ok? Eu esqueci de colocar aqui a norma de classificação para esses metais de adição aqui em aços inox, na forma de varetas ou arames que utilizam um gás de proteção nos processos de soldagem
TIG, MIG e solda plasma. Então a norma de classificação aqui é AWS 5.9, ok? Uma observação aqui, olha só, quando nós utilizamos o metal de adição, né, na forma de vareta para o processo TIG, ele está dessa forma, ER308L ou ER316L. Mas quando você for utilizar para o processo MIG, né, aí você vai comprar, você vai ver que lá na identificação, lá na embalagem, vai estar escrito ER316L, S e minúsculo, né? E aqui também, 308L, S maiúsculo e minúsculo. O que significa isso aqui? Significa que tem silício. Antes não tinha, agora tem. Por que que tem silício? Porque a exemplo do que acontece lá no arame para soldagens de aços ao carbono, que eu comentei da diferença entre o 70S6 e o 70S3, né, que o S6 tem mais silício, aqui tem uma adição maior de silício, né, do que 308L. Essa adição maior de silício aqui, ela melhora a fluidez da poça de fusão. Ela facilita um pouco a soldagem quando não tem no processo MIG, ok? Quando nós vamos soldar aços inox com aços carbono, então olha só, imagine aqui que eu vou soldar o aço inox 301, 304, 304L com esses aços carbono aqui, 1020, A36, A106, A283 ou A285. São os aços mais comuns que nós utilizamos aí no dia a dia. Aços especiais, aços carbono especiais não vai entrar aqui. Então olha só, nesse caso aqui eu vou usar o metal de adição na forma de vareta para o processo TIG ER309L, tá? Se eu for soldar no processo MIG, é a mesma coisa. Vai entrar aqui o SI, que é o de silício, tá? Para soldar esses materiais. Mas, esses materiais aqui, né? 301, 304, 304L. Mas, e se eu for soldar esses dois aqui, ó, 316, 316L, com 1020, A36, A103, A283 ou A285. Qual vareta que eu utilizo? Qual metal de adição eu utilizo? Nesse caso aqui, ó, não é a 309L normal, tá? Aí seria a ER309L, M maiúsculo, O minúsculo, MO. MO é molibdênio. Por quê? Porque esses materiais aqui tem molibdênio, então vai ajudar a formar uma poça de fusão para fazer essa soldagem de aços dissimilar, aços diferentes, tá? Então nesse caso aqui, como for esses dois aços com esses materiais aqui em carbono, é ER309LMO. Nesse caso aqui, no processo MIG, aí é a mesma. Eu não tenho ER309LSI molibdênio, tá? Aí é a mesma especificação aqui, ok? A seleção de metal de adição, ou vareta de adição, ou arame, para soldagem de alumínio e suas ligas, elas são classificadas aqui pela norma AWS 5.10. Essa seleção aqui não é tão simples, dependendo da situação que você tem. Por quê? O alumínio e as suas ligas, às vezes algumas são mais difíceis de soldar, outras nem são soldáveis.
Mas a vareta que você precisa ter aí na sua oficina, se você presta serviço de soldagem, a mais utilizada é a R4043. Essa liga é excelente para você soldar materiais da série 6 e da série 3. Então aqui seria um 63, né? Aqui seria um 3004. São ligas que vai muito bem a essa vareta aqui. Mesmo série 1XX também vai bem. Uma liga 1100 dá para soldar com 40-43 também. Agora, se você vai soldar chapas mais finas, 1 milímetro, né, 2 milímetros, aí é aconselhável mais a ER4047. Essa vareta aqui, esse metal de adição aqui, ER4047, ele foi desenvolvido para soldar tanto no processo TIG quanto no processo brasagem, com maçarico e fluxo. Então, o ponto de fusão aqui, como tem um teor maior de silício, é mais baixo. Ou seja, para soldagem de chapa finas é melhor, porque se você pega essa vareta aqui para soldar chapa fina, o que acontece? Você abre o arco elétrico lá na chapa, a chapa já formou a posta de fusão e você não consegue pôr a vareta. Você dá uma certa dificuldade para pôr a vareta. Com a 40-47 fica mais fácil, tá? Então, às vezes eu tenho aqui também a vareta ER4047, que solda muito bem os aços da série 1, né? O série 1000, tipo 1000, 1100, tá? Então, da série 3 e série 6. Ou esse com esse, ou esse com aquele, tá? Ela vai bem. Outra vareta que você vai utilizar bastante, de um uso bastante geral, também é a R5356, tá? Essa vareta aqui é para você soldar materiais da série 5, tá? 50, 56, tá? Então, ou essa série 5 com série 6, essa vareta vai melhor, tá? Então, são essas 3 varetas que você precisa ter aí, caso você tenha uma diversidade de serviços que aparece aí. Se não, a R4043 ela solda quase todos os alumínios, quase todos ela solda muito bem. Só que se você tem uma situação de alumínio, que às vezes você vai soldar e depois ele vai sofrer um tratamento térmico, vai sofrer um tratamento de anotização, né? E aí o que acontece? Esses materiais aqui, eles não são tratáveis termicamente, tá? Esse material aqui, esse após anodizado, o local da solda fica escuro. E aí? Como que eu faço então? Aí então, nós recorremos a uma tabela, né? A uma tabela aqui de seleção de consumíveis de acordo com o que ele vai trabalhar depois, tá? Essa tabela aqui, eu tenho ela lá no meu blog, no meu site, brasileldicasparassoldagem.com. Então você vai lá, eu tenho ela lá em arquivo PDF. Quando você clicar lá, vai vir uma solicitação no meu e-mail para me liberar para você. Aí eu libero, você vai imprimir ela em 2 partes, em 2 folhas. Aí você monta ela e consegue fazer a sua tabela. Se você levar a tabela esse pessoal que faz impressão, ele imprime ela na forma de um pôster, olha lá. Aí você fica com a tabela bem grande mesmo para você selecionar o material de adição, tá? Eu tenho um outro vídeo mostrando essa seleção de metal de adição aqui como é, tá? Pessoal, uma outra vareta de adição que vocês precisam ter aí na sua oficina de soldagem, ou se você trabalha
numa manutenção de uma empresa, é essa vareta aqui, ó, ER Níquel Cromo 3. Por quê? Porque essa vareta aqui, ela tem mais de 67% de níquel, ela tem 20% de cromo e ela tem menos de 0,01% de carbono, o que faz ela uma vareta excelente para trabalhar em materiais que precisam de resistência à corrosão, mesmo em temperaturas altas, tá? Então, quando você está em manutenção, quebra lá uma peça e você não sabe que material que é, e aí às vezes você vai tentar soldar com aquela vareta comum, a ER70S3, e não consegue, né? Peças que são utilizadas nas indústrias automobilísticas, geralmente são aços especiais, que trabalham, aços que têm que suportar uma boa resistência mecânica e que também, às vezes, em algum local lá do motor, trabalha a alta temperatura. Então, essas situações, se você tiver que fazer uma solda em alguma peça assim, a vareta convencional não é aconselhável. Um exemplo, na motocicleta, aquele pezinho dela que você move ele para poder estacionar ela, aquele pezinho lá, se ele quebrar e você precisar soldar, você não consegue soldar com a vareta ER70S3. Você pode usar a vareta ER309L, né, que solda materiais aço carbono inox. Mas essa daqui, a ER Níquel Cromo 3, é melhor para soldar esses materiais que você não conhece muito bem. Ou então soldar esses materiais com outro, materiais diferentes, você não sabe o que é, ela solda bem, tá? Com essa vantagem de você não ter que se preocupar se ela vai trabalhar depois a peça em temperatura ou não. É uma vareta cara, então você compra aí umas 100 gramas aí, tá? 150 gramas, 200, que é o suficiente, e não aparece muito esses tipos de serviço. E também compre ela mais fina, 1.6. Senão você compra ela muito grossa, 2.4, 3.2. Aparece uma peça que você tem que trabalhar com amperagem mais baixa, fica ruim para colocar metal de adição. E na amperagem mais alta é só você mandar mais vareta, ok? Bom, mais uma vez, muito obrigado por assistir. E se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!